Olá, pessoal! Nesta aula, nós daremos continuidade ao nosso assunto sobre genética. Falaremos sobre um assunto muito legal, que é herança e como a herança está relacionada ao sexo. Essa é a parte 1, então não deixe de assistir tanto a parte 1 quanto a parte 2. Bom, primeiro nós temos que saber que temos dois tipos de cromossomos. O primeiro são os autossomos, que são partilhados por ambos os sexos. E o segundo são os heterossomos, que eles diferem entre os sexos. E eles nos determinarão, por sua vez, qual será o sexo biológico do indivíduo que estamos estudando. Nos seres humanos, nós temos as células diploides, né? E células haploides. As células diploides compõem o organismo como um todo, são as células que têm maior abundância, são as células que estão presentes em todos os órgãos e em todas as partes do corpo. E nós temos as células haploides, que são as células germinativas, ou seja, células reprodutoras. Quando nós falamos de células diploides dos organismos humanos, nós temos 23 pares de cromossomos homólogos, ou seja, o 2N da espécie humana é igual a 46. Lembrando que N é o número de pares que nós temos. Então, se nós temos 23 pares, 23 vezes 2 é igual a 46. Só que desses 46 cromossomos homólogos no total que existem dentro dessas células diploides, 44 são cromossomos autossomos e 2 são cromossomos sexuais. Então, aqui a gente consegue ver como seria um cariótipo humano. Nós temos diversos genes autossomos e quando nós olhamos para o 23º par, ele tem duas possibilidades, ser um XX ou ser um XY. Esses cromossomos autossômicos, até o 22º par, eles vão ser responsáveis por formar os diversos órgãos que estarão presentes no corpo humano, os diversos tecidos e por aí vai. Só que quando nós pensamos nos cromossomos sexuais, que são os cromossomos heterossomos, a gente vai ter eles definindo como serão formados os órgãos reprodutores e também estarão relacionados às características sexuais secundárias, como a mudança no corpo durante a puberdade, os hormônios que influenciarão para questões reprodutivas do organismo e questões de características do próprio sexo. Quando nós temos um cromossomo XX, ele define o sexo feminino. E quando nós temos um cromossomo XY, ele vai definir o sexo masculino. Assim, se nós temos 2N igual a 46 cromossomos, que nos dão 23 pares de homólogos, nós temos 22 pares que são autossômicos e um par sexual. A partir disso, desses 22 pares autossômicos, então nós teremos 44 cromossomos autossômicos no total e um XY que vai definir masculino. No caso de nós termos um XX, define um organismo feminino. Estudando um pouco mais sobre cada um desses cromossomos sexuais, nós temos que o cromossomo Y, ele é o menor cromossomo humano, ele é mais curto e tem menos genes que X, né? Porque se ele é menor, logo ele vai ter menos genes. E possui uma região onde há genes exclusivos do sexo masculino. O cromossomo X, por sua vez, ele vai ter todas aquelas características que são contrárias ao cromossomo Y, ou seja, ele vai ser o maior cromossomo humano, ele vai ser mais longo e com mais genes que o cromossomo Y. E ele também possui um prolongamento que não há alelos em Y, que seria esse prolongamento da figura ao lado. E a região que é restrita ao Y é essa em azul. Então, na formação de gametas na espécie humana, porque vocês verão que algumas espécies não vai funcionar da mesma forma, nós temos que o sexo feminino ele é homogamético, porque nós só temos uma possibilidade de formação, que vai ser células gaméticas com X.
Só que para o sexo masculino, ele é heterogamético, porque nós temos duas possibilidades de formação, que são espermatozoides do tipo X e espermatozoides do tipo Y. Por isso que é dito que é o homem quem define o sexo dos filhos. Porque a mulher, ela vai enviar apenas cromossomo X. E tanto o homem quanto a mulher, tanto o sexo feminino quanto o sexo masculino, possuem um cromossomo X. Então, obrigatoriamente, quem vai definir se vai ser um indivíduo do sexo feminino ou um indivíduo do sexo masculino que está sendo gerado vai ser o espermatozoide do homem, porque ele pode dar ou um X e formar um XX e gerar um indivíduo do sexo feminino, ou ele pode fornecer um Y e gerar um indivíduo XY do sexo masculino. Em 1949, nós tivemos um cientista que é o Murray Bohr, que percebeu a diferença entre os núcleos interfásicos das células masculinas e femininas. Ele observou que na periferia dos núcleos das células femininas dos mamíferos pode ocorrer uma massa de cromatina espiralizada que normalmente não ocorre nas células masculinas, e isso foi chamado de corpúsculo de Bohr. Então, aqui nós podemos ver que em células femininas há a presença de um corpúsculo de Bohr e na célula masculina nós temos a ausência do corpúsculo de Bohr. Só que a partir de 1960, a gente teve a Mary Lyon. Ela criou a hipótese de que cada corpúsculo de Bohr seria um cromossomo X, que na célula intérfase espirala-se e torna-se inativo. A inativação pode atingir ao acaso qualquer um dos dois cromossomos X da mulher. Agora, quando a gente pensa nos cromossomos sexuais, percebe-se que nós teremos uma inativação de um dos cromossomos X, porque a mulher ela tem dois cromossomos X. E essa inativação pode atingir ao acaso. Pode acontecer tanto com o X que a mulher recebeu do pai dela, quanto do X que a mulher recebeu da mãe dela. Não existe uma influência de que, porque é da mãe, ele vai ser ativo e porque veio do pai, ele vai ser inativo. Não. É ao acaso que isso acontece. E a inativação de um cromossomo X na mulher seria uma forma de igualar a expressão de genes ligados a esse cromossomo nos dois sexos. E isso tudo nos dá o que nós chamamos de mecanismo de compensação de dose. Esse mecanismo de compensação de dose é justamente essa capacidade que a célula tem de inativar ao acaso qualquer um desses dois cromossomos X da mulher, assim de que a gente tenha uma expressão igualada desses genes que estão ligados ao cromossomo nos dois sexos. Mas isso tudo nós estamos considerando para o sistema XY, que é o sistema que corresponde aos seres humanos. Mas quando nós pensamos no sistema XO, ele acontece em algumas situações como nos insetos. No caso dos insetos, nós temos que as fêmeas, elas possuem um par cromossômico XX, que é representado, elas são representadas por A mais XX, que seria o cromossomo sexual, os dois cromossomos sexuais. E por isso elas são homogaméticas, assim como as mulheres nos seres humanos. Porém, os machos, eles possuem apenas um cromossomo X. Então, eles são representados também por A, os autossômicos, mas quando a gente fala dos cromossomos sexuais, por ele ter apenas um X, ele vai ser chamado de X0 ou XO, e por isso eles são considerados heterogaméticos. Nós temos também o sistema ZW, que acontece em muitas aves, borboletas e alguns peixes. Nesse sistema, agora nós teremos os machos possuindo um par cromossômico zezão. Ou seja, agora nessa situação são os machos que serão homogaméticos, eles que serão definidos por dois cromossomos do mesmo tipo. E a fêmea, por sua vez, possuirão os cromossomos ZW e por isso serão chamadas de heterogaméticas. Então, nesse caso do sistema ZW, são as fêmeas que vão determinar o sexo da prole.
Nós temos algo interessante que acontece com as abelhas que nós chamamos de partenogênese. A determinação sexual, ela vai se dar de acordo com a ploidia, ou seja, com a quantidade de pares de homólogos que ela vai ter. Então, os machos, que são os zangões, eles serão sempre haploides, ou seja, eles possuirão N pares de cromossomos apenas, não vai ser 2N, eles serão apenas N. E isso é devido à partenogênese, em que não é necessária a fecundação do óvulo para originar um novo indivíduo. Você pode gerar um indivíduo sem ocorrer uma fecundação, sem haver a combinação entre células haploides, as células reprodutoras. E as fêmeas das abelhas serão diploides, ou seja, elas serão 2N. Ou seja, ocorrerá a fecundação para surgir a fêmea. Então, no caso das abelhas, é simples. Se você não tem fecundação, há a formação de um zangão. E se você tem a fecundação, há a formação de fêmeas. Só que a gente sabe que existem dois tipos de fêmeas, que são as operárias e a rainha. Como que a gente sabe quando se determina uma operária e quando que surge uma rainha? A rainha, ela é a única fêmea que é fértil da colmeia, e ela é a única que pode produzir óvulos. E quando eles são fecundados, eles vão originar zigotos que vão se desenvolver em mais fêmeas. Quando está na fase larval, essas fêmeas elas vão receber uma alimentação especial, ou seja, com geleia real, e se tornarão em novas rainhas. Agora, se a alimentação dessas fêmeas for com mel, elas vão se desenvolver em operárias que são estéreis. Então, aí vocês já podem perceber e entender mais ou menos como que funciona. Então, nós tivemos uma rainha fêmea que ela é fértil e diploide. As suas células sofreram meiose e produziram óvulos. Os óvulos que não foram fecundados, eles se transformam em zangão. E os óvulos que foram fecundados por espermatozoides de um zangão adulto fértil, ao acontecer essa fecundação, originarão um zigoto 2N, que vai ser uma fêmea obrigatoriamente. Só que se essa fêmea for alimentada com geleia real, ela se transformará numa rainha, ou se essa fêmea for alimentada apenas com mel, ela se transformará em uma operária, que é uma fêmea estéril. Assim, a gente percebe que temos mecanismos para determinar o sexo. Os mecanismos principais que nós temos envolvem os cromossomos sexuais, por exemplo, XY, XO, ZW, ZO, e mecanismos que não envolvem cromossomos sexuais, que tem a ver com haploidia e diploidia, como observamos nas abelhas e também podemos observar nas formigas, e devido a fatores ambientais, como acontece em alguns quelônios e em todos os crocodilianos. E um exemplo disso é que a temperatura pode levar à expressão de alguns genes, porque lembra, tem alguns genes que vão estar lá adormecidos. Então, dependendo de fatores ambientais, às vezes esses genes eles podem passar a ser expressos. E dependendo do tipo de gene, às vezes eles podem influenciar na determinação do sexo daquela espécie. Com isso, nós finalizamos a nossa parte 1 sobre herança e sexo. Confiram a parte 2.